Estamos iniciando uma palestra deste primeiro Congresso Católico de Espiritualidade, promovido pela comunidade ORE, aqui de Teresina. Quem vos fala é Dom Jacinto Brito, arcebispo de Teresina. E foi-me pedida, então, a tarefa de discorrer sobre a espiritualidade teresiana. E diante daquilo que nós vemos em Santa Teresinha, conhecida mais pela Santinha das Rosas, eu escolhi a dimensão da espiritualidade dela, a dimensão missionária. Isso não é estranho porque ela é padroeira das missões, juntamente com São Francisco Xavier. De modo que, assim, ela nos ensina, pelo estilo de vida e pelos escritos dela, como se pode ser sempre missionário, a partir da graça do batismo, a partir, sobretudo, do amor a Jesus Cristo, que quer que todos se salvem e cheguem ao conhecimento da verdade. Eu agradeço a escolha que foi feita da minha pessoa para realizar essa palestra, porque me é sumamente gratificante falar sobre alguém que está sempre muito próxima de mim. Próxima em dois sentidos. Próxima porque tenho como uma irmã espiritual que me acompanha, e depois porque já há mais de 40 anos que eu me dedico à leitura, à reflexão dos escritos de Santa Teresinha e pertenço ao Instituto Secular chamado Deus Caritas, que é de espiritualidade teresiana. É o ramo sacerdotal de um instituto feminino da França, que tem como finalidade motivar as pessoas a viver a espiritualidade teresiana no seu dia a dia. Então, focando agora o nosso tema, eu lembro a palavra que ela disse quando, nos arrobos da sua espiritualidade juvenil, ela dizia: eu queria percorrer a terra e plantar a cruz de Cristo em toda parte. Isso parece quase um devaneio quando se trata de uma jovem carmelita enclausurada durante 9 anos, desde os 15 aos 24 anos de vida, quando ela veio a falecer. Entrou no Carmelo aos 15 anos. Então, ela buscando como é que ela poderia mostrar seu amor a Jesus e agradá-lo, então ela se exprime assim: eu quisera percorrer a terra e plantar a tua cruz em toda parte. Então, aí nós encontramos esse ardor missionário que vem mais profundo do coração dela. Já no final da vida, ela chega a dizer: eu quero passar o meu céu fazendo bem sobre a terra. E se exprime de uma maneira audaciosa: se no céu eu não pudesse trabalhar pela salvação das almas, eu preferia ficar na terra. Então aí vemos que essa paixão missionária está inerente à sua vida de intimidade com Jesus. E ela não pensa em outra coisa. Ela pensa em fazer sempre Jesus conhecido e amado. No caso, quem ama, segue a palavra. Como Jesus diz: aqueles que me amam são aqueles que guardam a minha palavra. E é isso que ela deseja, agradar a Jesus cada dia. E aqui vale a pena lembrar algo que é muito pouco conhecido e às vezes até deformado. Ela fala que ela não perdia ocasiões de espalhar rosas sobre Jesus, sobre o crucifixo. Então,
Quando se ouve assim, parece que ela jogaria pétalas de rosas ou flores sobre o crucifixo, mas ela própria explica na história de uma alma. Ela diz: isso para mim significa não deixar passar nenhuma oportunidade de fazer algo agradável a Deus, de lhe agradar, de lhe dar contentamento, isso sempre pela caridade, isso sempre por ações de amor em favor do próximo, de tal maneira que o seu lançar flores é lançar atos de amor concreto que vai a Deus mediante o serviço e o agradar aos irmãos. Ela se concebe, como era a mentalidade da época, apóstola dos apóstolos. Ela se imagina, e para isso ela convida Celina, sua irmã, para lhe fazer companhia. Ela se imagina como alguém que providencia o combustível para que os outros caminhem, como alguém que prepara a pólvora para que outros possam atirar. Uma comparação minha. Visto que ela diz: a minha missão de carmelita é trabalhar com a oração e o sacrifício. Então ela junta esse binômio, oração e sacrifício, para dizer: esse é o combustível que eu tenho para ajudar os missionários a andar, a realizar. E ela não pensa só nos missionários distantes, ela pensa em todos os apóstolos que estão na linha de frente, de combate. Poderíamos explicitar hoje: seriam os catequistas, seriam os ministros da palavra, seriam os casais na sua vida familiar, seriam os jovens que vão evangelizando outros jovens de porta em porta, ou em grupos, ou nas universidades, ou nos colégios, e assim por diante. Todos os missionários e missionárias, sem exceção. Então ela diz: se aquilo que mais agrada a Deus é o amor, então eu vivenciando o amor, eu estou justamente acumulando esta energia de vida para que Jesus possa distribuir isso para aqueles que trabalham mais diretamente na evangelização, e assim se possa, de fato, realizar essa tarefa de percorrer a terra e plantar a cruz de Cristo em toda parte. Não é em vão que ela se tornou, como disse, no dia 14 de dezembro de 1927, apenas 2 anos após a sua beatificação, ou melhor, canonização, ela se tornou a padroeira das missões ao lado de São Francisco Xavier. Com isso, a Igreja está dizendo: a missão não se dá apenas pela ação diária, mas a missão se dá com o anúncio de Cristo, com a presença dele que chega aos corações. Então, neste mês de maio, mês dedicado especialmente à veneração a Nossa Senhora, nós vamos ouvir um pouco essa mensagem que está agora na música. Isso é uma poesia dela: Porque te amo, ó Maria. Nós juntos partilhamos, eu me confio a ti. Te amo sim, ó Maria, por Mãe de Deus escolhida, tua pequenez grandeza, eu cantarei, Maria. Trindade em ti fez morada, e seu mundo trouxeste ao mundo o Verbo, teus filhos levam paz. Se for possível, Maria, seguir o estreito caminho, contigo irei teus passos,
Depois dessa pausa musical, onde ela apresenta o seu amor a Nossa Senhora, a quem ela chama sempre mãe, e ela diz: vós sois mais mãe do que rainha. Enquanto todo mundo exaltava mais a realeza de Maria, na sua época, Teresinha gosta de abordá-la como mãe, a mãe de Cristo e minha mãe. Então, comprovando aquilo que iniciei dizendo sobre seu espírito missionário, eu lhes conto agora um fato concreto que ela narra na história de uma alma a respeito do seu ardor missionário, que cresceu com ela. Cresceu na família, primeiramente, e amadureceu no Carmelo. Quando ela estava ainda em casa, antes de entrar para o Carmelo, o pai, que era sempre vigilante de não deixar os jornais à vista das filhas, por causa de notícias às vezes agressivas, um dia esqueceu o jornal e ela, muito viva, pegou o jornal e viu uma notícia chocante. Um homem chamado Pranzini ia ser enforcado, guilhotinado, melhor dizer. Mas ele se recusava a receber o padre para se confessar. E ela achou, se ele está se recusando, é porque ele não está arrependido dos seus erros. Era um assassino, tinha assassinado inclusive algumas mulheres na França, e ela então toma aquilo como uma convocação para ela. Preciso salvar este homem. Ele não pode morrer assim. E então ela começa a rezar, redobra suas orações. Pede ao Pai para mandar celebrar missas na intenção da conversão de Pranzini. E olha o espírito missionário de Teresinha. Ela, já uma mocinha de 12, 13 anos, chama sua irmã Celina para poder então ajudá-la nessa empreitada. Um missionário nunca trabalha sozinho. Missionário sempre agrega pessoas. Missionário sempre lança as redes para que outros venham a fazer a pescaria conjuntamente. Então ela chama sua irmã, partilha da preocupação, e aí elas começam a fazer pequenos sacrifícios, oferecer orações pela conversão deste homem. E ela pede um sinal a Deus de que ele possa ter escutado as orações em favor daquele homem. E eis o prodígio. No dia da morte de Pranzini, quando ele ia ser guilhotinado, então, antes de chegar o momento máximo da execução, o padre se apresenta. Ele não se confessa, mas ele pega o crucifixo das mãos do padre e beija 3 vezes a imagem de Jesus. E beija com reverência. Então isso para ela foi um sinal de que aquele homem não morreu sem Deus. O coração dele se voltou para Deus. E ela vai ficar sempre rezando até o fim da vida por Pranzini e dizendo: foi o primeiro peixe que Deus colocou na minha rede. E assim ela desenvolveu seu zelo missionário, sempre convocando os outros a orar pela salvação do próximo. Ela não entrou no Carmelo simplesmente para viver uma vida de oração, uma vida de consagração. Olha o depoimento dela, quando o representante do bispo chegou a ela e perguntou: irmã Teresinha, por que você quer entrar no Carmelo? E ela respondeu: eu entro no Carmelo para salvar almas e, sobretudo, para orar pelos sacerdotes. Nada pessoal para ela. Eu entro no Carmelo para salvar almas e, sobretudo, para orar pelos sacerdotes. E esse viés, digamos assim, de oração pelos sacerdotes numa dimensão missionária, santificadora, é porque ela dizia: quem reza pelos sacerdotes negocia por atacado, porque através deles muitos outros podem
ser santificados, podem ouvir a palavra de Deus. E então ela ataca exatamente no ponto onde o efeito pode ser multiplicador e mais eficaz. Então aí está comprovado que desde o início, antes da formação carmelitana, ela já tem esse espírito missionário. Isso vai se desenvolver, isso vai se fortalecer no Carmelo, naturalmente. Mas ela já leva, desde a família cristã que ela veio, das intuições espirituais que o Espírito Santo colocou no coração dela, ela já leva esse zelo missionário. E qual não foi a sua felicidade quando um dia a Madre Gonzaga a chamou, ela estava nos seus trabalhos na rouparia, chamou até o gabinete dela e disse: olhe, eu recebi esta carta de um missionário que vai para a China, e ele pede uma carmelita para ser sua irmã espiritual. Você não gostaria de aceitar? Ela fica atônita. Chama-se o Padre Roulin. E por isso ela vai sentindo Deus responder aos seus anseios missionários, porque ela sempre desejou ter um irmão padre. Mas os irmãos homens dela morreram quando eram muito pequenos. E então ela imaginou: agora eu não tenho um irmão padre, mas Deus está me dando um irmão espiritual para eu ser a sua irmã. E ele é um missionário em terras distantes e onde há poucos cristãos. Como se não bastasse, meses depois a madre a chama novamente e lhe confia mais um outro irmão espiritual, que é o Padre Bellier. Assim, 2 missionários, um que ia para a China, outro que iria para o Vietnã, e Teresinha então assume esses missionários como seus irmãos. Existem ainda várias cartas dela endereçadas a eles e há cartas deles endereçadas a ela. E assim ela alimenta a espiritualidade missionária dela, dizendo que agora ela tem motivações mais fortes para trabalhar com os apóstolos, para ser apóstola dos apóstolos. Porque ela sabe que aqueles irmãos missionários estão no front da batalha, junto aos que não creem, não conhecem a Cristo, e ela está, pela oração e pelo sacrifício, oferecendo a força para que eles possam levar adiante a sua missão. Isso é compreensão da doutrina do corpo místico de Cristo, onde ela se inspirou muito para encontrar o lugar dela na igreja. O capítulo 12 da primeira carta de São Paulo aos Coríntios, quando ela procurava qual é o meu lugar mesmo na igreja, já que eu tenho anseios tão grandes, e vai lendo a lista que São Paulo faz. A uns ele constituiu apóstolos, a outros doutores, a outro deu o poder de falar línguas diferentes, outro dom de cura, e vai fazendo uma lista grande. E ela diz: eu não me reconheci em nenhum desses. Por outra, eu me reconheci em todos. Mas ela queria encontrar o seu lugar, mas ao mesmo tempo todas as missões ela queria assumir para fazer Cristo mais conhecido e amado. É então que ela adentra no versículo 31 do capítulo 12 da primeira carta aos Coríntios, onde está escrito assim: agora eu vou mostrar para vocês qual é o dom maior. E aí começa o capítulo 13. Ainda que eu falasse as línguas, as dos homens e as dos anjos, se eu não tivesse caridade, de nada adiantaria. Ainda que eu desse meus bens aos pobres, entregasse meu corpo para ser queimado, se eu não tivesse caridade, isso de nada me adiantaria. Quando ela termina de ler essa passagem de São Paulo, no capítulo 13, ela fecha a Bíblia e diz: agora eu encontrei o meu lugar na igreja. E esse lugar, Senhor, fostes vós mesmo
que me destes. Todo corpo tem um coração, e no corpo da igreja não poderia faltar o coração. Então, no coração da igreja, eu serei o amor, e então eu serei tudo. Quer dizer, ela descobre a partir da própria palavra de Deus a fonte da sua espiritualidade missionária. E chega a dizer aquilo que eu me referi no início. Se no céu eu não pudesse trabalhar pela salvação dos homens, eu preferia ficar na terra, para trabalhar até o último instante, quando viesse o juízo final. Isso significa que era um desejo ardente da missão. E eu narro um outro fato da vida dela, que corrobora bastante esse sentimento. Ela estava já doente, com gangrena nos pulmões, porque morreu tuberculosa, e então o médico prescreveu que ela deveria caminhar durante o dia, durante o tempo, cada dia, para ajudar os pulmões a se flexibilizar. Então, o que aconteceu? Ela obedecia isso, mas era muito penoso. Às vezes, para andar 10 metros, ela levava 2 horas de relógio. E cansado, ofegante, porque os pulmões já estavam cheios de gangrena. E uma freira, então, que morava com ela, perguntou: irmã Terezinha, por que você não se senta? Você está tão cansada. Ela disse: eu caminho para o missionário. Eu caminho para o missionário. Mas ela entendia que aquele ato de amor, de sacrifício, Deus receberia para ajudar os missionários a não desanimar da missão, a terem mais gosto de fazer as coisas de Deus. Então, a espiritualidade teresiana, que está baseada na confiança em Deus e no amor, ela tem uma expressão missionária como se fora um broto natural, porque ninguém pode amar o outro sem desejar que essa pessoa seja amada pelos demais. E em se tratando de Deus, mais ainda. Então é por isso que ela deseja profundamente fazer isso pelos missionários, porque eles estão, repito mais uma vez, no front da batalha, levando Jesus Cristo pela palavra e pelos sacramentos. Então ela resumiu tudo isso no amor. E foi por esta razão que o Papa São João Paulo II, que no dia 18 de maio fez 100 anos, faria 100 anos de vida, que ele a declarou doutora da Igreja. E o título para o argumento deste doutorado foi uma chama ardente de amor. Uma chama, eu não quis saber outra coisa a não ser realmente o amor de Cristo. Ele me consome. E assim ela pôde galgar o mesmo título que muitos homens e algumas mulheres, como Teresa d'Ávila e Santa Catarina de Sena, já tinham antes dela galgado, que era exatamente o título de doutora da Igreja. Ela foi a terceira doutora da Igreja e a mais jovem, com a ciência do amor. Eu não quero saber outra coisa a não ser a ciência do divino amor. Então, depois dessa reflexão, eu queria então concluir a minha explanação com esta oração que costumo fazer a Santa Teresinha durante o novenário que precede o dia 1º. Ó nosso Pai do céu, que por Santa Teresinha do Menino Jesus quereis relembrar ao mundo o amor misericordioso que enche o vosso coração e a confiança filial que se deve ter em vós. Nós vos agradecemos humildemente, porque cumulastes de glória aquela que foi sempre vossa filha tão fiel, e lhe destes um poder maravilhoso de atrair para vós cada dia um grande número de almas que vos louvarão eternamente.
Santa Teresinha do Menino Jesus, lembrai-vos de vossa promessa de fazer o bem sobre a terra. Derramai com abundância a vossa chuva de rosas sobre aqueles que vos invocam e obtende-nos de Deus as graças que esperamos de sua bondade infinita. Rogai por nós, Santa Teresinha, para que cantemos eternamente convosco as misericórdias do Senhor. Amém. Eu fiz questão de gravar esta palestra com esta cruz peitoral que eu uso em dias especiais. Ela tem nesse centro aqui desta rosa um pedacinho dos ossos de Santa Teresinha, uma relíquia recebida de Lisieux, o Carmelo onde ela viveu. E então com ela, com esta relíquia, que eu invoco sobre todos vocês que agora me seguiram nesta palestra, nesse primeiro Congresso Católico de Espiritualidade promovido pela comunidade Ori, a quem parabenizo pela iniciativa, invoco a bênção do nosso Deus. Que Ele vos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.